Meu chefe levou a secretária e amante para uma importante reunião em Dubai. Eu reclamei, pois eu havia conseguido os investidores. Ela é mais bonita que você, é melhor apresentar ela. Eu sorri, pois ao ouvir essas palavras, eu sabia o desastre que iria acontecer. A porta da sala do meu chefe, Ricardo, ainda estava entreaberta. O som da risada de Amanda, a secretária, flutuava pelo corredor e parava na minha mesa como um tapa no rosto. Eu encarei a tela do meu computador, mas não enxergava nada. As palavras dele ainda ecoavam na minha cabeça, uma a uma, como marteladas. Ela é mais bonita que você. É melhor apresentar ela. Eu tinha acabado de sair da sala dele. Tinha entrado ali minutos antes, cheia de confiança, segurando o cronograma de viagem e os últimos acertos para a reunião em Dubai. Uma reunião que eu, e somente eu, tinha conseguido. Foram 6 meses de trabalho duro. Noites em claro, jantares engolidos às pressas na frente do computador, incontáveis e-mails e ligações em horários absurdos para me ajustar ao fuso horário dos investidores. Eu tinha pesquisado cada detalhe sobre eles. Sabia o nome do filho do investidor principal, o time de futebol pelo qual ele torcia, tudo para criar uma conexão, para mostrar que a nossa empresa não via apenas números, mas pessoas. E tinha funcionado. O e-mail confirmando a reunião chegou numa terça-feira chuvosa e eu quase chorei de alívio e felicidade, sozinha no meu pequeno apartamento. Todo esse esforço para quê? Para ouvir aquilo. Ricardo, com todo respeito, eu disse, tentando manter a voz firme, sem deixar a tremedeira nas minhas mãos transparecer. Fui eu que fiz todo o contato. Eu domino os números, as projeções, as análises de risco. Ninguém nesta empresa conhece esse projeto como eu. Ele se recostou na sua cadeira de couro cara, com um sorriso de quem tem todo o poder do mundo. Amanda estava ao lado dele, de pé, com um vestido justo e um sorriso satisfeito. Ela não era boba. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela era a amante dele. Um segredo mal guardado que todos no escritório sabiam e fingiam não ver. Olha, ele começou, com um tom falsamente paternalista que me revirava o estômago. Eu sei que você se esforçou muito. E o seu esforço está sendo reconhecido. Mas vamos ser práticos. Esses homens com quem vamos nos encontrar, eles são de uma cultura diferente. A aparência importa. Uma apresentação visualmente agradável é meio caminho andado. Ele olhou para Amanda, que ajeitou o cabelo, e depois voltou a olhar para mim. E sejamos francos. A Amanda tem uma presença melhor. Ela é mais bonita que você. É melhor apresentar ela. Senti o sangue subir ao meu rosto. Senti meus olhos arderem. Era uma humilhação tão crua, tão direta. Ele não estava apenas me tirando o mérito profissional, estava me diminuindo como mulher, como pessoa, reduzindo todo o meu intelecto, minha dedicação e minha capacidade a uma questão de aparência física, na qual eu, segundo ele, perdia. Por um segundo eu quis gritar. Quis jogar o tablet com a apresentação na mesa dele. Quis expor o caso dos dois na frente de quem quisesse ouvir. Mas então algo gelado tomou conta de mim. Uma calma estranha. Olhei para a cara de pateta do Ricardo, tão seguro de si, e para o rosto triunfante de Amanda. Eles não faziam ideia. Eles não entendiam que aquele projeto não era só um monte de gráficos bonitos num slide. Era um organismo vivo, complexo, cheio de detalhes técnicos e projeções financeiras que mudavam com a menor alteração em qualquer variável. E a chave para todas essas variáveis estava na minha cabeça. Foi nesse momento que um sorriso surgiu nos meus lábios. Não foi um sorriso grande. Apenas um leve curvar de boca. Ricardo franziu a testa, confuso com a minha reação. Ele esperava lágrimas, raiva, uma discussão. Ele não esperava calma. Tudo bem, Ricardo. Você é o chefe. Se você acha que é o melhor para a empresa, eu apoio, eu disse, com a voz mais controlada que consegui. Saí da sala dele e voltei para a minha mesa. Senti os olhares de pena dos meus colegas, mas os ignorei. Abri o arquivo da apresentação no meu computador. Era linda, perfeita. Clara, mas incrivelmente detalhada. Passei slide por slide, admirando meu próprio trabalho. E então comecei a desmontá-lo, peça por peça. Não apaguei tudo, claro. Isso seria óbvio demais. Eu fui cirúrgica. Nas planilhas de projeção de lucros, eu desvinculei as células. Os números continuavam lá, parecendo corretos. Mas se alguém tentasse mudar um dado para simular um cenário diferente, nada aconteceria. Era um corpo sem esqueleto. Removi o apêndice com a análise de mercado detalhada, que justificava todo o nosso otimismo. Deixei apenas o resumo, que era bonito, mas vago.
Tirei os slides que falavam dos riscos e de como planejávamos contorná-los. Um investidor sério sempre pergunta sobre os riscos. Criei uma nova pasta na área de trabalho. Chamei de Apresentação Final Dubai. Salvei ali aquela versão oca e superficial do meu trabalho. Em outra pasta, bem escondida nos arquivos de sistema, eu guardei o projeto original, completo e brilhante. 1 hora depois, Amanda parou na minha mesa, com um barulho irritante de saltos. Querida, o Ricardo disse que você tem a apresentação pronta para mim. Preciso colocar no meu notebook para ir ensaiando no avião. Ela disse, com uma voz doce e falsa. Eu sorri para ela, o mesmo sorriso calmo de antes. Peguei um pendrive da minha gaveta. Claro, Amanda. Está tudo aqui. A versão final, revisada e aprovada, eu disse, enquanto copiava os arquivos da pasta. Apresentação Final Dubai. Fiz um resumo bem fácil de entender para não ter erro. Ah, que ótimo! Você é um anjo, ela disse, pegando o pendrive da minha mão. Prometo que vou arrasar e deixar todo mundo orgulhoso. Tenho certeza que sim, respondi. Façam uma boa viagem. Eles partiram no final da tarde. Vi Ricardo passar com o braço em volta da cintura de Amanda, os dois rindo, cheios de planos e com a certeza da vitória. Eles estavam indo para a glória. Mal sabiam eles que eu tinha acabado de lhes vender uma passagem só de ida para o desastre. E eu ficaria aqui, na minha cadeira, esperando calmamente o espetáculo começar. Os 2 dias seguintes à partida deles foram estranhamente silenciosos. O escritório parecia maior e mais vazio, sem a presença barulhenta de Ricardo e a risada forçada de Amanda. Meus colegas me lançavam olhares curiosos, alguns com pena, outros com uma admiração discreta por eu ter aguentado a situação com tanta classe. Mal sabiam eles que a minha calma não vinha da resignação, mas da certeza. Eu trabalhava de forma metódica, cumpria meus prazos e até ajudei a resolver um problema de outro departamento. Por fora, eu era a funcionária modelo. Por dentro, eu era uma general esperando o seu exército entrar em posição. A primeira ligação veio na quarta-feira de manhã, bem no meio da minha primeira xícara de café. O nome Ricardo brilhou na tela do meu celular. O identificador de chamadas mostrava um número internacional. Eu olhei para o aparelho vibrando sobre a mesa, senti meu coração dar um pulo, mas não de ansiedade. Era a adrenalina de quem sabe que o plano começou a funcionar. Deixei chamar até cair na caixa postal. Minutos depois, ele ligou de novo. E de novo. Na terceira vez, eu recusei a chamada e coloquei o celular no modo silencioso. 1 hora se passou. Meu e-mail apitou. Era de Ricardo. O assunto era apenas uma palavra, em letras maiúsculas. Urgente. O corpo do e-mail era curto e grosso. Estou tentando te ligar. Onde estão os dados brutos das projeções? Os investidores nos enviaram umas perguntas preliminares, e a Amanda não está encontrando os arquivos de suporte no pendrive. Me mande tudo agora. Eu sorri. Não está encontrando? Claro que não estava. Eles não existiam naquela versão. Respondi de forma polida e profissional. Olá, Ricardo, bom dia. Que estranho. Eu mesma salvei todo o material combinado no dispositivo. A apresentação deveria ser autossuficiente. Infelizmente, estou entrando em uma reunião com a diretoria agora que deve durar a manhã toda, mas posso verificar assim que terminar. Boa sorte aí. Claro que não havia reunião nenhuma com a diretoria. Minha única reunião era comigo mesma, saboreando cada momento. Imaginei a cena. Os dois em uma suíte de hotel luxuosa, o sol do deserto entrando pela janela e o pânico começando a se instalar. Amanda, provavelmente de roupão, olhando para a tela do notebook com uma expressão vazia, enquanto Ricardo andava de um lado para o outro, com o rosto vermelho de raiva e frustração. A imagem me deu uma satisfação imensa. As mensagens continuaram chegando. Primeiro no e-mail, depois no aplicativo de mensagens. Isso é um desastre. Ela não sabe nem explicar a metodologia que usamos. Que resumo é esse que você fez? A planilha de lucros está travada. Não conseguimos simular o cenário que eles pediram. Você mandou o arquivo com defeito? Eu lia cada mensagem com um deleite frio. O arquivo não tinha defeito. Era preciso conhecimento para operá-lo, e eles não tinham nenhum. A culpa que ele tentava jogar em mim era inteiramente deles. A escolha foi dele. A incompetência era deles. O ápice da manhã foi uma mensagem de áudio que ele enviou, claramente sem perceber que estava gravando. Ouvi a voz dele, tensa e irritada, falando com Amanda ao fundo. Como assim você não sabe? Eu te trouxe aqui para impressionar, não para ficar com essa cara de paisagem. Dê um jeito. Procure nos seus e-mails, sei lá. E então a voz chorosa dela.
Mas, Ricardo, eu não entendo nada desses números. Você disse que era só ler os slides. Desliguei o áudio com o coração batendo forte. Era ainda melhor do que eu havia imaginado. A confiança entre eles já estava rachando. A viagem dos sonhos estava se tornando o pesadelo que eu planejei. Decidi que era hora de dar o próximo passo. Peguei minha bolsa e disse à minha colega de baia que iria almoçar mais cedo. Fui a um café tranquilo, longe do escritório. Pedi um suco e abri meu notebook pessoal. Foi então que o e-mail que eu realmente esperava chegou. Não era de Ricardo. Era do Sr. Hassan, o investidor principal. O homem que eu passei meses estudando e cultivando um relacionamento profissional. O e-mail dele era educado, mas afiado como uma faca. Prezada, ele começava, usando meu nome. Espero que este e-mail a encontre bem. Estamos nos preparando para a reunião de amanhã com sua equipe e analisamos o material preliminar que nos foi enviado. Para ser franco, estamos um pouco surpresos. Os dados parecem muito superficiais em comparação com a profundidade das nossas conversas iniciais. Lembro-me especificamente de você mencionar uma análise de mercado regional e de riscos logísticos muito detalhada. Esse material não parece estar incluído. Haveria a possibilidade de nos enviar esse estudo para que possamos ter um contexto mais completo? Ali estava, a minha oportunidade de ouro. Ele não estava apenas pedindo mais dados. Ele estava validando o meu trabalho e, indiretamente, questionando a competência da dupla que estava lá. Ele se lembrou de mim. Ele confiava em mim. Com as mãos firmes, comecei a digitar a minha resposta. Cada palavra foi escolhida com o máximo cuidado para parecer prestativa, e não conspiradora. Prezado Sr. Hassan, que prazer ter notícias suas. Fico muito feliz que estejam se aprofundando nos detalhes do nosso projeto. Peço sinceras desculpas por qualquer mal-entendido. A versão que a equipe levou é um resumo executivo, pensado para ser mais direto. Às vezes, na tentativa de simplificar, detalhes importantes podem se perder. Eu fiz uma pausa, reli e continuei. Encontrei em meus arquivos pessoais um dos rascunhos de trabalho que usei durante a fase de análise. Ele é bem mais denso e contém todos os dados brutos e as análises de risco que o senhor mencionou. Não é a versão final polida, mas talvez sirva para dar o contexto técnico de que precisam antes da reunião. Estou anexando o arquivo a este e-mail. Anexei o arquivo original. O projeto completo, com centenas de páginas, planilhas dinâmicas e todas as respostas para qualquer pergunta que eles pudessem sonhar em fazer. Desejo a todos uma reunião extremamente produtiva amanhã. Finalizei. Meu dedo pairou sobre o botão enviar. Aquele era o ponto sem volta. Ao clicar ali, eu estaria armando o Sr. Hassan com o conhecimento necessário para desmontar completamente a apresentação vazia de Ricardo e Amanda. Eu não estava apenas expondo a incompetência deles. Estava dando aos investidores a prova de que eles estavam sendo enganados. Cliquei. Uma sensação de poder e tranquilidade tomou conta de mim. Guardei meu notebook, terminei meu suco e voltei para o escritório. O celular continuava a piscar com mensagens ignoradas de Ricardo. Mas elas não importavam mais. O jogo já não estava nas mãos dele. Estava nas minhas. E o checkmate estava marcado para o dia seguinte, numa sala de reuniões a milhares de quilômetros de distância. No dia seguinte, eu mal consegui dormir. Acordei antes mesmo do despertador tocar, com uma energia que percorria todo o meu corpo. Era uma mistura de nervosismo e uma expectativa quase elétrica. Cheguei ao escritório mais cedo que todo mundo. O silêncio era quebrado apenas pelo zumbido dos computadores e pelo ar-condicionado. Na minha tela, eu mantinha um relógio com o fuso horário de Dubai. Calculei o tempo que eles levariam para tomar café, se arrumar e chegar à torre comercial onde seria a reunião. Quando o relógio marcou 9 da manhã por lá, eu fechei os olhos. Tentei imaginar a cena. Uma sala de reuniões no topo do mundo, com paredes de vidro mostrando a cidade futurista lá embaixo. Uma longa mesa de madeira escura e polida. De um lado, homens de negócios sérios, experientes, que não se impressionavam com rostos bonitos, mas sim com números sólidos. Do outro lado, Ricardo, com seu terno caro e sorriso forçado, e Amanda, parecendo uma boneca, segurando o passador de slides com as mãos trêmulas. Eu podia quase ouvi-la começar. A voz dela, ensaiada no avião, saindo um pouco mais aguda do que o normal por causa do nervosismo. Ela passaria pelos primeiros slides, os de introdução, com certa facilidade. Falaria da sinergia, da inovação, do potencial de mercado. Palavras bonitas e vazias que eu mesma tinha escrito, sabendo que eram apenas a isca. Meu telefone permaneceu em silêncio absoluto sobre a mesa. Isso era um bom sinal.
Significava que a reunião havia começado e eles não podiam me ligar. A calmaria antes da tempestade. Pela hora seguinte, eu tentei trabalhar, mas meu foco era zero. Meu olhar se desviava para o relógio a cada 30 segundos. Eu sabia exatamente em que parte da apresentação eles deveriam estar. Agora o slide sobre a logística. Em seguida, a projeção de crescimento de 5 anos. Era nesse ponto que as perguntas começariam. Perguntas para as quais a minha apresentação fantasma não tinha respostas. E então, perto do que seria o final da reunião, meu e-mail apitou. Meu coração deu um salto. Não era de Ricardo. Era do assistente do Sr. Hassan. O assunto era neutro. Reunião concluída. A mensagem era ainda mais curta e misteriosa. A reunião com a sua equipe foi finalizada. Agradecemos o tempo de todos. O Sr. Hassan entrará em contato oportunamente para discutir os próximos passos. Li e reli a mensagem umas 5 vezes. A formalidade era gelada. A frase "entrará em contato oportunamente" era a forma mais educada no mundo dos negócios de dizer "não nos ligue, nós ligaremos se quisermos, e provavelmente não vamos querer". Mas a parte mais interessante era que o e-mail foi enviado para mim, não para Ricardo. Eles já estavam contornando a liderança oficial. O desastre não era mais uma possibilidade. Era um fato consumado. Uma sensação de alívio tomou conta de mim. Eu respirei fundo, pela primeira vez em horas. Inclinei-me para trás na minha cadeira e esperei. Não precisei esperar muito. 5 minutos depois, meu celular começou a vibrar violentamente sobre a mesa. O nome Ricardo brilhava na tela. Atendi no primeiro toque, mas não disse nada. Coloquei no viva voz para poder ouvir com mais clareza. Do outro lado da linha, só havia silêncio por alguns segundos. Depois ouvi um som embargado, uma respiração pesada e cheia de raiva. O que você fez?" A voz dele saiu como um rosnado baixo, quase irreconhecível. Eu mantive minha voz calma e neutra, como se estivesse falando sobre o tempo. "Do que você está falando, Ricardo? A reunião já acabou? Como foi?" "Como foi?" Ele gritou, e eu tive que afastar o telefone do ouvido. "Foi uma humilhação, um massacre. De onde o Hassan tirou aqueles números? Ele tinha uma apresentação inteira no tablet dele. Uma apresentação que eu nunca tinha visto. Eu me permiti um pequeno sorriso que ninguém podia ver. "Ah, você quer dizer o rascunho de trabalho que eu enviei para ele?" Ele me pediu por e-mail, disse que precisava de mais contexto. Achei que era minha obrigação ajudar um cliente em potencial. "Pensei que você gostaria que eu fosse prestativa." Ouvi um barulho, como se ele tivesse socado alguma coisa. "Prestativa? Você me expôs. Ele me fez parecer um idiota. Ele perguntou na frente de todo mundo por que os meus números eram infantis e os seus eram profissionais. Ele perguntou qual dos 2 projetos era o verdadeiro. E o que você respondeu?" E perguntei com uma curiosidade genuína. O que eu ia responder? Ele berrou. Eu não sabia do que ele estava falando. E a Amanda? "Ficou muda!" Começou a chorar no meio da sala. A imagem de Amanda chorando na frente daqueles homens poderosos era a cereja do bolo. Toda a sua beleza e presença não serviram para nada quando a primeira camada de verniz foi arranhada. Ela era tão oca quanto a apresentação que eu preparei para ela. "Olha, Ricardo, eu realmente não entendo a sua raiva", eu disse com a voz mais cínica que consegui. "Eu te entreguei um material simples e fácil de apresentar, exatamente como você queria. Algo que a Amanda pudesse entender. O problema é que os investidores não eram simples. Eles queriam a verdade, os dados complexos, a mesma complexidade que você achou que não era necessária." Ele ficou mudo. Eu podia senti-lo do outro lado do mundo, quebrado, sem argumentos. Ele sabia que eu estava certa. Ele tinha feito uma aposta estúpida, baseada em seu ego e em seu caso com a secretária, e tinha perdido tudo. "Eu só fiz o meu trabalho, Ricardo." Continuei, dando o golpe final. "Enviei os dados corretos quando me pediram. A verdade não é sabotagem. O erro não foi o arquivo que eu enviei para o Sr. Hassan. O erro foi o arquivo que vocês levaram para a reunião. A escolha foi sua. O único som que ouvi foi o da sua respiração ofegante. Ele não tinha mais nada a dizer. A culpa era inteiramente dele, e ele sabia disso. Antes que ele pudesse recuperar a fala e começar a gritar de novo, eu disse: "Preciso ir agora. Tenho trabalho a fazer." E desliguei. Eu desliguei na cara do meu chefe, que estava no meio de um colapso do outro lado do planeta. Sentei-me em silêncio, olhando pela janela do escritório. O sol da tarde batia no meu rosto. O desastre que eu sorria ao prever tinha acontecido. E a sensação não era de euforia ou de alegria barulhenta. Era uma satisfação quieta, profunda e absoluta.
O chão que eu preparei para eles desabou e a queda foi espetacular. Ricardo e Amanda voltaram na sexta-feira. Não houve a entrada triunfal que eles provavelmente imaginaram. Eles entraram no escritório de forma sorrateira, quase como ladrões, de cabeça baixa. Ele, que sempre andava com o peito estufado e um sorriso arrogante, parecia ter encolhido. Havia olheiras profundas sob seus olhos, e seu terno caro parecia largo demais para ele. Ela vinha logo atrás, o rosto inchado e manchado de rímel borrado, uma sombra pálida da mulher glamurosa que havia partido. O silêncio no escritório foi total. Todos pararam o que estavam fazendo para observar a caminhada da vergonha. Eles não falaram com ninguém, entrando direto na sala de Ricardo. A porta de vidro, que ele costumava deixar aberta para mostrar seu poder, foi fechada com força. Minutos depois, os sussurros começaram, e logo foram substituídos por vozes alteradas que vazavam pela porta. Ele a culpava, ela o culpava. O caso de amor, construído sobre poder e conveniência, desmoronou sob o peso do primeiro fracasso real. No final daquele mesmo dia, uma cena selou o destino deles. Amanda saiu da sala de Ricardo com uma caixa de papelão nas mãos, com suas poucas coisas de escritório. Seus olhos estavam vermelhos, e ela não olhou para ninguém. Foi demitida. A presença bonita, que deveria garantir um negócio milionário, não valia mais nada. Ela foi o primeiro sacrifício que Ricardo fez na tentativa inútil de salvar a própria pele. A semana seguinte foi a vez dele. Vi os diretores entrando e saindo da sua sala com expressões sérias. As reuniões a portas fechadas duravam horas. O boato que correu pela empresa foi que a perda do investimento foi catastrófica, e o conselho estava furioso por ele ter marginalizado a única pessoa que entendia do projeto. Ricardo, o chefe poderoso, agora era um homem acuado, esperando sua sentença. Enquanto todo esse circo acontecia, eu recebi um e-mail. Era um convite para uma chamada de vídeo com o Sr. Hassan. Na hora marcada, eu me tranquei em uma sala de reuniões vazia e atendi a chamada do meu notebook. O rosto dele apareceu na tela sério, mas com um olhar gentil. "Bom dia", ele disse. "Primeiramente, gostaria de me desculpar em nome da minha equipe pela forma como a reunião da semana passada terminou. E, em segundo lugar, gostaria de lhe agradecer." "Me agradecer?" E perguntei surpresa. "Sim, por sua honestidade." Seu rascunho de trabalho era brilhante. Mostrou-nos não apenas o verdadeiro potencial do projeto, mas também a sua competência. "Nós não investimos em empresas que não são transparentes, mas gostamos muito de investir em pessoas talentosas." Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia onde aquela conversa estava indo. "Minha proposta é simples", ele continuou. "O projeto que você desenvolveu é excelente, e nós queremos executá-lo. Mas não com a sua empresa atual. Nós queremos que você venha trabalhar conosco. Queremos que você lidere este projeto aqui mesmo no seu país, como diretora de operações. Você teria total autonomia, uma equipe escolhida por você e, claro, um salário à altura da responsabilidade." Fiquei sem palavras. Era mais do que eu poderia sonhar. Não era apenas um novo emprego. Era o reconhecimento máximo. Era a prova de que tudo o que Ricardo desprezou em mim, meu cérebro, minha dedicação, meu conhecimento, era o que as pessoas que realmente importavam valorizavam. "Sr. Hassan, eu aceito", consegui dizer com a voz embargada pela emoção. Assim que desliguei a chamada, abri um documento em branco e comecei a digitar. "Prezado Ricardo, venho por meio desta apresentar formalmente meu pedido de demissão do cargo que ocupo, com aviso prévio a ser cumprido a partir desta data." Foi a carta mais fácil e satisfatória que já escrevi na vida. Imprimi o papel, assinei e caminhei até a sala dele. Bati na porta. "Entra", ele disse com uma voz cansada. Ele estava sentado em sua cadeira, olhando para a cidade através da janela, mas sem realmente ver nada. Parecia um rei que tinha perdido seu reino. Coloquei a carta sobre a sua mesa. Ele olhou para o papel, depois para mim, e seus olhos se encheram de um pânico desesperado. "Você não pode fazer isso comigo. Não agora", ele sussurrou. "Eles vão me matar se você sair." Eu o olhei, sem sentir raiva, nem mesmo pena. Eu não sentia mais nada por ele. "Eu não estou fazendo nada com você, Ricardo. Estou fazendo algo por mim", eu disse, com uma calma que o desarmou. "Você fez suas escolhas baseadas no que você valoriza. Agora eu estou fazendo as minhas baseadas no meu valor. Adeus." Virei as costas e saí da sala dele.
deixando-o sozinho com a minha carta de demissão e as ruínas da carreira que ele mesmo destruiu. Cumpri meu aviso prévio de forma profissional. No meu último dia, soube que Ricardo não foi demitido. Deram a ele algo pior. Uma humilhação lenta. Ele foi rebaixado a um cargo de gerente regional, em um escritório pequeno e sem importância no interior. Tiraram dele o poder, o status e a sala com vista. Tiraram tudo o que o definia. 6 meses se passaram. Hoje eu estou sentada na minha própria sala com vista. Uma sala maior do que a de Ricardo jamais foi. Eu montei minha equipe com pessoas brilhantes, competentes e dedicadas. Meu projeto, aquele que nasceu nas minhas noites em claro, está de pé, crescendo mais rápido do que qualquer um esperava. Falo com o Sr. Hassan toda semana, não como um subalterno fala com um chefe, mas como parceiros. Às vezes eu me lembro daquela frase: ela é mais bonita que você. Lembro do sorriso que dei ao ouvi-la. Não foi um sorriso de maldade, mas de conhecimento. O conhecimento de que, no final das contas, a beleza pode abrir algumas portas, mas é a competência que constrói o prédio inteiro. E eu construí o meu, não para me mostrar para eles, mas para me provar que eu era capaz. E essa foi a superação mais doce que eu poderia imaginar.